Tô entrando. Boa tarde, pessoal. Me chamo Messias, sou condutor da trilha ecológica Vereda da Caatinga e daqui a pouquinho estaremos conversando com o professor Sebastião Alves dos Santos. Boa tarde, professor. Olá, tudo bem? Tudo bom, e com o senhor? Tá tranquilo? Uma alegria estar aqui junto com vocês do Veredas. Desde já gostaríamos de agradecer ao senhor por aceitar nosso convite. Gostaria de apresentar na nossa live que o nosso convidado hoje é o professor Sebastião Alves dos Santos, biólogo, técnico em agroecologia, conselheiro estadual do meio ambiente do estado de Pernambuco, educador do CERTA, membro do Ashoka e pesquisador de ecotecnologias de da Caatinga. Novamente eu digo seja bem-vindo, professor. E hoje nosso diálogo, nossa conversa, será sobre a Caatinga, né, que é o nosso bioma. Essa live do Vereda da Caatinga é a segunda que a gente está fazendo. E gostaria de dizer que o Vereda da Caatinga é um projeto novo, idealizado pelos jovens do assentamento do Lameirão, que já tem 5 anos de percurso, e recebemos turistas para fazer uma trilha ecológica interpretativa. Então, professor, a nossa trilha como eu falei, é 5 quilômetros, 2 meses para ir para voltar. E aí a gente apresenta as plantas da Caatinga, os links que são bioindicadores de água poluído. Temos pinturas e gravuras com pés, da tradição agreste, nordeste, vários tipos ecológicos. E do mais, é isso. Para começar, professor, eu gostaria de fazer uma pergunta, e aí o senhor aproveita para a sua fala. Tudo bem? Tudo bem, estou à disposição. Está dando interferência no som? Tá, o som não está bem, está dando um eco aí, está dando um retorno. Mas o senhor consegue entender? Aqui, eu acho que também está dando para mim. É rapidinho. Desculpem, abri uma janela aqui porque eu acho que o meu som também estava dando eco. Obrigado. Sério. Posso prosseguir? Sim. Então, professor, eu gostaria de saber qual é o tutorial de uma Caatinga e por que muitos consideram que ele é rico em minerais, porém pobre em matéria orgânica. Por que consideram este bioma assim? Messias, eu não consegui, o seu som não está legal, eu não consegui entender
Você precisa falar um pouco mais lento, eu acho, e tá dando eco aí. Melhorou agora, professor? Vamos tentar. Vamos lá. Eu perguntei, a pergunta que eu gostaria de fazer ao senhor é qual é a extensão do território do bioma da Caatinga e por que muitos consideram que ele é rico em minerais, porém pobre em matéria orgânica? Essa é uma dúvida que muitas pessoas têm. Tá ok. Então, o território que compreende a nossa Caatinga não é tão pequeno, viu? Na realidade, é muito grande. Corresponde a 11% do território brasileiro. 11% do Brasil. A Caatinga, propriamente dita, compreende uma extensão de 960 mil quilômetros quadrados. Para você ter uma ideia, a Caatinga está presente em todos os 9 estados nordestinos e adentra um pouco na região sudeste. Então, ela entra no estado de Minas Gerais e uma pequena fração na divisa de Minas com o Espírito Santo. É quase que insignificante, mas atinge também um pouco lá. Então, esse território todo, ele compreende exatamente 960 mil quilômetros quadrados. Dentro dessa área, para você ter uma ideia, cabem dentro dessa área 9 países. Né? Eu vou citar aqui só para você ter uma ideia. O Maranhão é do tamanho da Finlândia. O Piauí é do tamanho do Reino Unido. Lembrando que o Reino Unido são vários países, né? 4, pelo menos. O Ceará é do tamanho da Grécia. O Rio Grande do Norte é do tamanho da Bósnia. A Paraíba, do tamanho da Croácia. Alagoas, aí a sua terra, é do tamanho da Albânia. Sergipe é do tamanho da Eslovênia. E a Bahia é maior do que a Espanha. E aqui nosso Pernambuco é maior do que Portugal, o colonizador. Não é? Então, isso é para se ter a ideia do tamanho que nós somos. Então, a gente pode falar aí de que nós somos uma nação dentro de uma outra nação. Não é? Tem até alguém que diz que o Nordeste como um todo é o maior país da América Latina depois do Brasil. Não é? Pela extensão territorial que essa nossa região tem, que o bioma Caatinga tem. Não é? E isso é muito significativo, porque é também nesse bioma que vive 27 milhões de brasileiros. Não é? Na Caatinga, no clima semiárido. Não é? Todo o nosso semiárido, que é o semiárido também mais chuvoso do mundo. E provavelmente o mais biodiverso semiárido da crosta terrestre do planeta. A segunda pergunta, você me disse que os solos são ricos em minerais e pobres em matéria orgânica. Isso é verdade, porque os nossos solos, a característica dos nossos solos jovens. Né? Os nossos solos não são profundos, são rasos, e que se originam, né, das intempéries, né? Processo de intemperismo, na oscilação da temperatura, né? Da umidade, da ação dos micro-organismos, tudo isso é o que vai fazendo com que se formem os solos. Mas nossos solos, geologicamente, são jovens. Então, eles detêm uma grande quantidade de minerais, porque provém das rochas, né? E todo o semiárido tem bastante formado
solos de rochas, né? E por que tem pouca matéria orgânica? A pouca matéria orgânica é em consequência dos ciclos, né, relacionados também à pluviosidade regional. Então, nós passamos a maior parte do ano com a caatinga sem folhas, a caatinga desfolhadas. E a gente poderia dizer que é como se fosse uma safra de matéria orgânica que se tem a cada ano. Quando chove, a caatinga se reveste, e quando começa o período seco, essas folhas são depositadas na superfície, mas rapidamente são consumidas, tanto pela atividade microbiológica, também pelos efeitos do próprio clima. O vento, o calor, né? E quando tem chuva, a chuva e os micro-organismos. Então, rapidamente é consumido. Por isso é que a maioria dos nossos solos apresenta um teor de matéria orgânica relativamente baixo, mas, do ponto de vista mineral, são solos que têm índice muito mais alto, né? Índices bons, digamos, até. Não sei se respondi sua pergunta. Respondeu sim, professor. Muito bem, obrigado. Agora, o senhor tem a palavra para dar a introdução para a fala de hoje. Pois é. Primeiro, eu gostaria muito de agradecer por essa oportunidade que o Veredas da Caatinga nos permite. Eu quero falar aqui em nome de minha instituição, em nome do CERTA, né? Dizer que nós estamos muito felizes de poder participar desse momento com vocês, na perspectiva de enveredar um pouco sobre essa nossa região. Né? Eu estou aproveitando, transformando a palavra veredas, que é um substantivo, para o verbo, né? Do verbo enveredar. E veredas significa, a derivação vem de veredos, do latim, veredos, que significa cavalo para cargas e viagem, por extensão, né? Ficou trilha, caminho. Né? Na classificação gramatical é substantivo feminino, né? E também, da forma como eu me expressei aqui, como verbo, né? Verbo intransitivo, né? Verbo enveredar. Por isso a gente pode dizer de que alguém, né, se enveredou dali para casa, tá certo? Então é o sentido de tomar rumo, tomar destino. Então, intrinsecamente, a palavra vereda significa caminho, caminho apertado. Essa é a definição mais precisa que a gente pode dizer. Caminho apertado, desprovido de pouco espaço, né? Tem outras definições, evidentemente, que pode ser caminho alternativo, né? O qual se consegue chegar mais rápido a um determinado lugar, né? Nessa expressão aí a gente pode entender como atalho, né? Aqui na vereda, um caminho que entre dois pontos que você pode encurtar o caminho, né? Mas no regionalismo do Nordeste também significa região que é em meio à caatinga, entre montanhas, apresenta um fio de água e vegetação de um lado e de outro. Então, é certo também a gente dizer, né, vereda das águas, nos referindo aos riachos que estão entre dois montes, por exemplo. Né? E ainda, num sentido figurado, passa a ser verbo nesse caso, né, que é o direcionamento ao caminho que alguém segue na vida, por exemplo. Né? Qual rumo alguém tomou na vida, a gente pode dizer, sua vida tomou uma vereda inexplicável. Né? Então, esse é mais ou menos aí o significado de veredas, e era por esses significados de tomar rumo, de caminhos estreitos, de caminhos apertados, de um fio d'água entre duas montanhas, entre dois morros e vegetação de um lado e de outro,
eu queria conversar um pouco sobre os envederamentos históricos que tivemos no semiárido, né? A começar exatamente aí, eu quero me referir um pouco mais para o estado de Alagoas, porque por conta do Rio São Francisco, que foi uma das veredas para a ocupação da Caatinga, né? Os índios já habitavam essa terra, já tínhamos habitantes aqui quando os colonos chegaram, né? Então, me referindo especialmente a Alagoas, na época do descobrimento, na época da ocupação, um pouco depois do descobrimento, existia no território que hoje compreende o estado alagoano, em torno de 20 povos indígenas. A maioria deles foram dizimadas. A maioria. É tanto que, até 1979, apenas 2 povos indígenas eram reconhecidos no estado. Depois foi que, depois de 1980, é que foram reconhecendo, né, numa luta, as comunidades, outros povos aí. Hoje eu acho que conta com 8 povos reconhecidos, mas 12 desapareceram por conta da colonização. Eu estou falando sobre isso porque os índios não construíam estradas. Os índios construíam veredas na Caatinga e encontravam nesses espaços os meios de sobreviver. Muito bem, né? Ninguém passava fome na Caatinga, nem passava sede. Até porque tínhamos uma população, comparada com hoje, relativamente pequena, mas a ideia privacionista que os nossos índios carregavam não destruíam nada. Retiravam da natureza apenas o que necessitavam para se alimentarem no dia. Não acumulavam como a gente aprendeu a fazer, né? Então, essas veredas habitaram, né, todo o interior do semiárido brasileiro. Em todos os estados, a gente tinha uma quantidade enorme de povos indígenas, né, que eram os verdadeiros donos, e que são ainda os verdadeiros donos desse espaço. Depois dos índios, nós tivemos, historicamente, uma outra entrada. E essa entrada foi dos negros, dos escravos, que fugiam das zonas canavieiras do litoral nordestino e adentravam, né, cruzavam o agreste, que é a área de transição entre o sertão e a mata, e terminavam chegando a essas paragens nossas aqui do semiárido. Os negros também não construíram estradas. Os negros caminharam por veredas, até porque não podiam dar sinais de sua presença, porque o colonizador ia atrás, né? Então, já 2 ocupações, eu estou falando do ponto de vista histórico, que utilizaram as veredas do Nordeste inteiro para marcar a sua presença e para sobreviverem dignamente num espaço que nos ensinaram que é feio, pobre, que trilhamos pela escassez, que andamos pela escassez, pela pobreza e pela miserabilidade. Vê que esses 2 povos distintos, ocupando o espaço territorial dos sertões, eles não passavam essas necessidades que
depois da chegada do homem branco, a gente teve que conviver com elas. A terceira ocupação, as terceiras veredas que aconteceram, que abriram no semiárido, foi exatamente a colonização propriamente dita. Quando, do Brasil Império ainda, a coroa portuguesa tinha olhos muito presentes na zona canavieira do Nordeste brasileiro. E chegou a proibir, por exemplo, a criação de animais de grande porte na zona canavieira, numa das cartas régias, se eu não estou enganado, acho que foi a primeira, que determinou de que da beira da praia até 10 léguas seguindo para o interior, quer dizer, até chegar às caatingas do Agreste, não se podia criar gado, porque a área era exclusiva para a plantação de cana, porque a cana, na época, atendia aos interesses econômicos de Portugal, né? E da Europa toda. Então, era a fonte aqui de riquezas baseada no cultivo da exploração do pau-brasil e da cana-de-açúcar. Né? Com essa decisão da coroa, então, foi que começou mesmo a ocupação das terras interioranas no semiárido todo. E aí foi onde começou a desgraça, porque começou exatamente pela pecuária. Como não podiam produzir gado bovino na região de mata, então, Agreste e Sertão foi o espaço que existia, que tinha, né, para que os colonizadores pudessem atender também a essa segunda riqueza econômica, de interesse também, evidentemente, da coroa, porque alimentava, né, era o Agreste do Sertão, que ajudava para alimentar as populações que viviam na área da Zona da Mata. É claro que na área da Zona da Mata existiam também pequenos produtores, homens livres, que cultivavam e que garantiam uma certa sustentabilidade alimentar. Mas a base mesmo depois se tornou efetiva no Agreste e no Sertão. Né? E com essa ocupação, eu vou me referir ao Rio São Francisco aí, que é a maior vereda de água que a gente tem enquanto semiárido, né? É uma bênção aí, o São Francisco. Então, ali foi a porta de entrada para que a colonização interiorizasse, né? Aí nessa região de vocês, né? Chegasse aí a Delmiro Gouveia, cidade de Delmiro Gouveia, antes Pedra, né? Chegasse aí próximo à Água Branca, essa região toda, que eu não conheço muito bem, mas já estive por aí algumas vezes. Né? Então, foi através do rio que começou realmente essa ocupação aí com os colonizadores, e com eles, né, veio a ideia da exploração desse espaço. Então, foram retirando a caatinga para a criação, sobretudo, de gado. E também tinha o cultivo de lavouras, sobretudo lavoura branca, a chamada lavoura branca, aquela lavoura para subsistência, a lavoura que alimentava as pessoas que residiam aqui, aliada a outros recursos que a natureza oferecia, como a caça e a pesca. Né? Mas aí foi nessas bacias dos rios que, digamos, começou o chamado desenvolvimento. Né? Então, pela a bacia do Rio São Francisco, aí a gente tem outras áreas também, aqui para Pernambuco, pela bacia do Moxotó. Moxotó é um tributário de São Francisco, um afluente, onde se estabeleceu, por exemplo, as criações de gado
em toda essa região aí, na divisa com a Bahia, Sergipe também, e eles traziam o gado daí pelas veredas do Moxotó, do sertão do Moxotó, pernambucano, até aqui, ao município de Arco Verde, onde eu resido, porque a linha férrea passava aqui e daqui levava o gado pela vereda da via férrea, né? Vê que a via férrea já é antiga, né? Até chegar a Recife. Né? Isso aconteceu, por exemplo, no Vale do Jaguaribe, no estado do Ceará, no Vale do Piranha-Sul, do Piranhas, na Paraíba, do Rio Paraíba também, nasce próximo à região do Cariri paraibano, né? No Vale do Açu, no Rio Grande do Norte, no Vale do Rio Açu, aonde tinha um rio mais importante, então, a colonização ia acompanhando essa vereda de água, e ia abrindo outras veredas, né? E com isso, digamos que a colonização foi adentrando, escravizando negros, matando índio e, quando podiam escravizá-los, escravizavam também. De forma que quase perdemos a nossa essência indígena, exatamente por essas veredas que foram construídas em anos próximo ao descobrimento e depois um pouco. Né? Nessas veredas que eu estou querendo falar hoje, porque vocês me propuseram a falar sobre veredas da Caatinga, e eu estou falando ainda de veredas históricas, mas é bom lembrar que nessas veredas históricas a gente precisa chegar aqui um pouco mais perto agora da nossa vida temporal, do nosso período em que estamos vivendo. Né? Então, também foi as veredas do fanatismo religioso, retratado em diversos livros aí, e o exemplo disso a gente podia citar de que pessoal de Antônio Conselheiro, né, lá da Guerra de Canudos, trilharam por essas veredas, construíram essas veredas do ponto de vista da pregação religiosa, né, pregação do Evangelho, do fanatismo, né, da fé. Então, a fé também ajudou a construir as veredas aqui do desenvolvimento e da história do Brasil nessa área do semiárido. Isso desde o Ceará, cruzando pelo Rio Grande do Norte, pela Paraíba, passando aqui por Pernambuco, passando aí por Alagoas, Sergipe também, até chegar na Bahia. Né? Nem tanto para as regiões mais do Piauí e do Maranhão, lá para cima mesmo, perto da linha do Equador, porque lá já se apresenta também, como o nosso agreste aqui divide com a zona da mata, né? E sertão, o agreste divide, é a área de transição. Lá para o Maranhão também é a área de transição para a Amazônia Legal, né? Aquela região do Maranhão. Então, não teve muito essas características que eu estou falando, mas na parte seca também do Piauí, que corresponde às divisas do estado aqui de Pernambuco e do Ceará, também tiveram essa mesma expressão. Né? Esses ciclos assim de construção de veredas através da fé promoveu, inclusive, o desenvolvimento, né, de algumas regiões, né? E como a gente poderia citar essa região ali do Crato, de Juazeiro do Norte, né? As veredas do Padre Cícero, né? Nas veredas dos seguidores do Padre Cícero, dos admiradores do Padre Cícero, né? Então, muita gente trilhou por esses caminhos estreitos da Caatinga para alimentar a sua fé. E isso foi também muito importante para a construção
da nossa identidade regional. Né? Ainda teve outras veredas, dessa vez já e próxima e quase que caminhando junto, né? Com o fato histórico de Juazeiro, por exemplo, o fenômeno do Padre Cícero, né? Caminhou junto aí também com as veredas do cangaço, né? Do cangaço. Então, os cangaceiros, a partir, segundo alguns historiadores, da revolta, né? Da insatisfação com o modo de viver, da imposição do coronelismo do semiárido, do sertão, se rebelaram. Outros afirmam que eram bandoleiros, enfim, gente que queria fazer o mal e ladrões, enfim, assaltantes. Mas a verdade é que se formaram vários grupos, muitos grupos, em todo o semiárido. Em todo o semiárido. O mais famoso, não é? Teve dois grupos famosos, um grupo de Antônio Silvino, que foi anterior, inclusive, ao grupo de Lampião, em seguida, exatamente o mais famoso de todos, o cangaço, comandado pelo capitão Virgulino Ferreira, né? Pernambucano de Serra Talhada, conhecido como Lampião. Então, as caatingas também tiveram que abrir espaço para essas veredas da violência, né? Da violência. E, nesse sentido, essa região de vocês é rica nessa história, né? Porque vocês têm aí uma particularidade muito especial do município de Delmiro Gouveia. Só 10 municípios brasileiros têm as condições de Delmiro Gouveia, de fazer divisa com 3 estados. Delmiro Gouveia se divide de um lado com a Bahia, do outro Sergipe, aqui com a gente, Pernambuco. Não é isso? Então, são 3 estados de Delmiro Gouveia. É raro isso. Daí a importância que tem a cultura alagoana. E daqui a pouco a gente vai falar um pouco disso, porque vocês, nessas veredas todas, herdaram um pouco as trilhas da Bahia, as trilhas de Sergipe, as trilhas pernambucanas. E aí vocês construíram uma trilha própria a partir dessas bases. É muito interessante, mas, sobretudo, esse município aí, né? Que também é rico, é diferenciado de outros municípios do semiárido quanto às questões hídricas. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre Delmiro Gouveia e essa trilha que vocês comandam por aí, que são várias trilhas, né? Mas vocês têm o domínio aí dessa trilha aí do Lameirão, né? Mas eu estava falando que nessas trilhas do cangaço isso também teve uma importância política, né? Histórica para nós dos semiáridos. Marca um pouco também a nossa constituição enquanto cidadãos dessa região, né? Enquanto povo do semiárido. Aliado a tudo isso, desde o início, né? O semiárido brasileiro apresentava uma nova perspectiva, né, para a produção, para a coroa, indiferente da cana-de-açúcar, independente da cana-de-açúcar, porque começou também aqui a se produzir algo que tinha muito interesse no mercado internacional, como, por exemplo, o couro. Então, a nossa primeira civilização, digamos, e os primeiros espectros econômicos de grande valor aconteceu exatamente pela ocupação do semiárido para a criação de gado e pela importância que o couro tinha para a indústria da época. Então, a gente se despontou no semiárido, em toda a nossa região, e os sertões alagoanos não fizeram nenhuma diferença, né, na criação de bovinos aqui no semiárido, para o abastecimento interno, para o abastecimento das áreas
próximo ao mar, sobretudo de carne de bovinos e depois de caprino também, né? Mas, sobretudo, a produção de couro, que atendia a indústria brasileira toda e atendia também para a exportação. É chamado essa época de ciclo do couro, o ciclo do couro. Ele teve muita importância nesse sentido também de marcar divisa econômica, potencialidade, né? Eu não estou falando de que isso foi bom, não, porque com isso começou o desmatamento e a utilização, sobretudo, de mão de obra escrava, ou quase que escrava, que até hoje, se olhar direitinho, ainda perdura, né, a exploração da mão de obra no semiárido brasileiro, sobretudo na pecuária, não é? E a pecuária pior, muito pior do que uma outra atividade do campo, porque emprega pouco. A agricultura emprega muito mais, mas a pecuária emprega pouco. Depois disso, tivemos um outro ciclo de desenvolvimento também muito importante. Contribuiu muito para o país e para o mundo, que foi o ciclo do algodão. Não é? As nossas terras, o nosso clima, não é? Propício, não é? Ao cultivo do algodão mocó, que é um algodão que teve origem nos campos, nas terras do Seridó do Rio Grande do Norte, algodão arbóreo, com esse nome porque é uma árvore, parece uma árvore. O outro é algodão herbáceo, esse mais produtivo, mas foi o que trouxe o bicudo também. Então, no ciclo do algodão, foi chamada aqui a época do ouro branco, né? Isso teve importância econômica grande para o país, porque antes do advento da roupa sintética, do plástico, do petróleo para fazer roupa, era basicamente as roupas no mundo inteiro eram feitas a partir do fio de algodão. E a nossa condição no semiárido era extraordinária para produzir algodão. A partir da origem mesmo, do algodão mocó, que, como eu já falei, lá daquela região do Seridó, Potiguar, da região de São João do Sabugi, da região de Jardim de Piranhas, né? Da região de Caicó, cidade mais famosa do Seridó, norte rio-grandense. Mas que o algodão se alastrou em todos os estados, né? O Ceará, né, um grande produtor de algodão, a Paraíba, grande produtor de algodão, aqui o nosso semiárido pernambucano e por aí vai. Então, essas culturas, elas abriram essas veredas para uma nova economia, mas uma economia que ficava pouco partilhada, digamos, né? A ideia era da concentração, que trouxe um certo desenvolvimento. E aí a gente pode perceber de que o nordestino do semiárido tem uma capacidade extraordinária de criar coisas, né? De inventar coisas. E foi através por exemplo, da criação de gado e do cultivo de algodão que marcaram duas coisas aqui interessantes, não é? Porque na criação do gado, o gado saía caminhando, né, dessas regiões aí de Alagoas, da Bahia, Paulo Afonso, por aí, para até chegar em Arco Verde, havia um desgaste muito grande, o gado emagrecia, perdia peso, etc, etc. Né? Então foi que nasceu a nossa carne de sol. A nossa carne de sol vem exatamente disso. Os caras perceberam de que daquela forma, tangendo o gado, que eram vaqueiros que traziam, né? O gado iam parando, tinha os pontos de parada, né? Aqui próximo a Arco Verde, no município de Sertânia, entre Sertânia e Bibirinha, ainda tem um curral antigo que era um ponto de parada, onde o gado chegava, era alimentado, tomava água, descansava para seguir viagem no outro dia até chegar aqui para embarcar de trem. Então, a nossa carne de sol surgiu
disso aí, viu? E carne de sol que, muito pelo contrário, não é feita no sol. Carne de sol de verdade não é feita no sol. É feita em coxos de mulungu, à sombra, né? Que o pessoal chama gamela. Uma gamela feita de mulungu, porque era fácil de escavar, botava a carne lá dentro, depois salgava. E se tornou uma das nossas tradições na nossa culinária, né? É a nossa carne de sol, especialmente se for a carne de sol potiguar, né? A melhor carne de sol do mundo, que é exatamente eles mantêm, né? A tradição de fazer a carne de sol nas gamelas feitas com a madeira de mulungu. Né? E na cultura do algodão, um grande passo foi exatamente a bulandeira. A bulandeira era a máquina que podia promover, descaroçar a fibra, separar o caroço, a semente da pluma. Então não precisava ir para a indústria com tudo, já saía daqui do semiárido descaroçado. Pluma pronta já para levar para a indústria transformar em fio e uma outra indústria fazer o tecido. E nisso aí nós tivemos no semiárido inventos fantásticos. Aí descaraçadeiras manuais dos pequenos agricultores que eles mesmos inventavam, feitas de madeira e tal, porque se descobriu também de que a semente do algodão era uma alimentação extraordinária para o gado bovino, inclusive para aumentar a produção de leite no semiárido. Por isso a gente produziu tanto leite, né? Já aqui no semiárido, mesmo que essa região não apresente as condições ideais para a criação de gado bovino. Mesmo assim, deu certo durante muito tempo e, lamentavelmente, porque tinha virado cultura mesmo, o nosso ouro branco hoje está difícil de cultivar, porque chegou a praga do bicudo, isso já em consequência do desmatamento da caatinga, porque essas veredas, do ponto de vista econômico, trouxe também muito prejuízo ambiental. Né? Se a gente observar direitinho, o Cariri paraibano, por exemplo, foi um grande produtor de algodão, e hoje são áreas que estão ameaçadas de desertificação, exatamente pelo uso intensivo da terra, pelas técnicas que não eram muito bem-vindas ao meio ambiente, como a questões das queimadas, encoivaramento, queimada, enfim. Né? E aí se apresenta hoje numa situação já próxima à desertificação, isso também, né, graças à exploração, né, dessas culturas na região. Ainda tivemos outros ciclos menos importantes, mas não desprezíveis, né? Como, por exemplo, o ciclo do sisal para confecção de cordas, né? De esteiras, de sacos, enfim. Tudo isso antes do advento do plástico, das fibras sintéticas a partir de subprodutos do petróleo. Né? E teve expressão também porque garantiu economicamente algumas regiões, né? Como aí na Bahia até hoje ainda, nessa região de Valente, por exemplo, né? Ainda a cultura do sisal ainda permanece, mas não tem mais a mesma força, não tem mais a mesma expressão, nem tampouco aqui no Cariri paraibano, na Serra do Teixeira, né, que historicamente foi uma região cisaleira muito forte. E, mais uma vez, a inventividade do povo sertanejo está sempre muito presente a esses ciclos econômicos, né, de criar coisas.
e aqui na Paraíba criaram, e depois se espalhou para o Nordeste todo, uma máquina movida a motor a diesel para despolpar o sisal, e terminava que essa máquina muito rudimentar terminava de vez em quando levando mão e braço do operador. Então, é possível a gente encontrar pessoas mais idosas nessa região toda, ainda gente sem braço, porque essa máquina engolia. Então, não havia, por exemplo, uma preocupação de cuidar das pessoas que trabalhavam, desde o ciclo do gado até agora esse que eu estou falando, o ciclo do sisal, não, nenhuma preocupação com os sertanejos. O que interessava eram os produtos que eles podiam produzir para atender às necessidades do mercado, de outras interno, de outra região, ou do mercado externo. Né? Eu acho que eu estou enveredando aqui por alguns caminhos e parece que, se eu continuar assim, vai me faltar tempo. Acabei de ser informado do tempo. Você não me disse nada, mas estou vendo que já são 14h47. Eu agora que falei de 2 pontos, 3, né? Então, mas se o senhor achar pertinente, a gente faz outra live. Para ver se a gente Pra vai concluir. ter tempo, né, para conduzir. Eu acho que não vamos ter condição de fazer outra live, por conta também de outros compromissos, mas vamos ver o que a gente faz aqui para adiantar. E eu queria me reportar um pouco mais aí agora para essa região de vocês, para o Vereda de vocês, o Vereda da Caatinga, que tem uma outra conotação. Porque só agora é que essas coisas estão aparecendo no semiárido como algo de valor, como algo que seja capaz de nos conduzir aqui para um desenvolvimento que não seja agressivo ao meio ambiente. E é isso que vocês estão, por exemplo, fazendo aí, mostrando, né, de que a região onde vocês habitam, e eu vou falar de vocês aí, mas isso está presente em todo o semiárido brasileiro, né, as riquezas arqueológicas, né, a arqueologia. Isso é fantástico. Né? A arqueologia é a ciência que, utilizando processo de escavação, coleta, estuda os costumes e as culturas dos povos antigos, né? Através de materiais fósseis, de artefatos, de monumentos, etc. Né? Na realidade, o que restou da vida desses povos, né, que passaram antes, muito antes da gente. Um exemplo disso nós temos aqui, no Vale do Catimbau, cemitérios indígenas, né, que o pessoal está lá, arqueólogos estão lá estudando, datando esqueletos que encontram, e aí a gente percebe que essa terra aqui já foi habitada muito, mas muito antes dos portugueses chegarem. Quando chegaram já tinham os índios, mas antes dos índios, da época do descobrimento, já existiam os nossos ancestrais aqui, né, que enveredaram por essas montanhas nossas, por essas serras nossas, e viveram aqui há 6.500 anos atrás. Cristo agora é que está com 2020, né? 6.500 anos atrás já existia esses traços aqui, como vocês têm também na região de vocês aí, né? Um outro aspecto que é fundamental é o paleontológico, né? Porque essa região toda é muito rica nisso, né? E vocês aí, sobretudo, né, no município aí de Delmiro Gouveia, né, é possível encontrar fósseis, né, de animais pré-históricos em toda essa região, e vocês estão resgatando isso não por uma questão turística simplesmente, né, mas para valorizar, para sedimentar de que essa terra ela já era boa para se viver, tanto homens como animais, há milhões de anos atrás, no caso dos animais, que se encontram fossilizados aí, e que a paleontologia, à luz dos conhecimentos de hoje, tem demonstrado, né, o que foi essa região antes. Né?
E para isso aí dá uma luz também para a gente perceber de que a gente não pode continuar destruindo se a gente quiser deixar para as futuras vidas esses espaços que hoje nós desfrutamos dele com ainda, né? Com uma certa fartura, com uma certa bonança, né? A geologia nos presenteou muito hoje, né? Se vamos falar novamente aqui do Vale do Catimbau, né? Os paredões rochosos aqui, as formações geológicas que existem nessa região. As formações geológicas, né, que se apresentam também aí nessa região de Alagoas, fazendo uma beleza incomparável, a geografia dessa região aí, esses cânions, né? Cânions, o rio, a caatinga, enfim, as fontes de água do sertão, enfim, tem tanta coisa rica aí, e eu acho, para quem está nos assistindo, que é uma boa oportunidade, né? Uma boa oportunidade da gente começar a ver o Nordeste, né, sobretudo o semiárido, com outros olhos, para que a nossa produção, de quem está no campo, sobretudo, não seja apenas da produção agrícola propriamente dita, ou da pecuária, mas que a gente possa incorporar no nosso dia a dia, né, a geologia, a paleontologia, enfim, outras ciências que ajudam a explicar a nossa razão de ser nordestino, de ser do semiárido, os efeitos, as causas, as coisas, né? O que ficou guardado e que a gente pode encantar a diversas outras regiões do país e do mundo. Professor, né? Desculpe te interromper, mas fui informado que faltam 9 minutos para encerrar nossa live. Pois é. Então a gente para por aqui. Né? Num outro momento a gente faz uma outra, se assim vocês quiserem. A gente pode sequenciar. E estamos aqui à disposição para quem quiser, né, perguntar. Né? Eu acho que é para isso que você interrompeu agora, né? Ou para comentar. Se alguém quiser comentar, aí de onde tiver. Alguém tem alguma pergunta para Pergunta ou comentário, né? Elcon? Então, professor, enquanto alguém comenta ou faz uma pergunta, eu gostaria de agradecer novamente pela participação do senhor por esse momento. Fiquei impressionado com os conhecimentos do senhor. A colega Erika já tinha falado que o senhor é um amante da caatinga e tem muito conhecimento hoje. E eu gostaria que, se o senhor tivesse disponível outro momento e outra data, para a gente novamente ter outro encontro com esse grande saludo. Sim, teremos uma satisfação enorme quando vocês acharem oportuno, não é? Eu estarei aqui disponível, né? Infelizmente o tempo é muito curto, é apenas 1 hora, mas eu vi que algumas pessoas têm nos acessado, eu vi que meu amigo Dante, lá de São Paulo, mandou uma mensagem aí, agora não estou vendo quem mandou essa aí, não sei quem foi, mas quero agradecer a participação das pessoas que tiveram a boa vontade de ficar um tempo aqui nos ouvindo e, de alguma forma, assim, fortalecendo o nosso trabalho, né, nessa luta nossa dia a dia de dizer para todo mundo de que o Nordeste não é pobre, né, de que o semiárido tem potencialidades tantas, né, que a gente nem sabe por onde começar a utilizá-las, né? Eu espero que a gente não faça exploração disso, mas utilização, de forma que toda essa riqueza que nós agora que estamos descobrindo, isso possa ficar para gerações e gerações futuras, né, dos homens e das mulheres de boa vontade aqui na nossa região e na Terra, né? Eu queria agora aproveitar para dizer a vocês, né,
de que nós temos alguns grupos assim que nos dá orgulho de estar lutando com a gente, como, por exemplo, a Rede Aroeira, que está trabalhando as plantas da caatinga no semiárido todo, a Rede de Mulheres, que vai para o resgate das tradições, né, dos povos antigos, né, dos índios, dos negros, da benzedeira, e faz tudo isso virar medicamento, né? Virar medicamento também com aprovação da ciência, né? O coletivo Mulungu, que é uma outra rede que também trabalha com plantas da caatinga ou não, né? Um grupo aí de Alagoas muito especial que está preservando, estudando, né, a caatinga, né, buscando meios de divulgar as coisas boas do sertão, que é o Raízes da Caatinga, né? A gente faz parte desse grupo, quase que nasceu no Serta de Mirim, né? Projetos como o Ecolome, que faz a gente ter orgulho de fazer parte e de estar ajudando a reconhecer as potencialidades do semiárido, né? A equipe Cacteiros, pessoas que estão estudando, um grupo que está estudando cactos, né? O tempo inteiro, porque se apresenta como potenciais, e também os guardiões das nativas que estão plantando, replantando todo o semiárido, né? Então, gente, muito obrigado aí. E estarei aqui à disposição, né? Um abraço a todos e vamos aguardar a próxima. Bom? Obrigado. Certíssimo, professor. É outro momento. É outro momento. Então, pessoal, estamos encerrando aqui a nossa live. Hoje recebemos o professor Tião, como popularmente é conhecido, né? Ele é educador do Serta e é uma pessoa apaixonada pela caatinga, e na sua fala de hoje ele nos refletiu isso. Então, até outro momento. Tchau. Tchau. Obrigado.